Nesse vídeo eu quero falar de algo que é um grande desafio para mim, imagino que seja um desafio para você também que está assistindo esse vídeo, que é ter a coragem de falar não. E falar não sem se sentir culpado de falar não. Então se você tem interesse de aprender a falar não sem se sentir culpado, acompanhe a gente aqui nesse vídeo que eu tenho um convite para te fazer ali no final. Eu sempre tive uma certa dificuldade de falar não para as pessoas diante de situações que eu entendia que se eu dissesse não, de alguma maneira eu iria ferir aquela relação, ou eu ia frustrar aquela pessoa que eu considero como muito importante. E aí eu acabava me metendo em situações onde eu tinha que fazer algo que eu não estava muito afim e que não era tão legal assim para mim. Eu lembro de uma vez que eu estava visitando um cliente e a nossa reunião estava marcada para as 3 da tarde. E esse cliente disse que ele ia se atrasar um pouco e pediu para que eu esperasse até que ele voltasse para a gente começar a reunião. E aí naquele momento eu fiquei um pouco confuso, sem saber o que fazer, porque eu tinha uma reunião às 4h30 em uma outra empresa. E aí naquele momento de confusão, eu com medo de dizer não e me sentir culpado de desagradar aquele cliente, acabei dizendo sim e fiquei ali esperando até que ele voltasse. E aí ele voltou bem mais tarde, eu me atrasei para a reunião seguinte, e aí deu tudo errado. Se eu tivesse dito para ele, olha, puxa, eu não vou conseguir te esperar aqui, porque eu já tenho uma próxima reunião agendada, então vamos marcar a nossa conversa para um outro dia, que assim eu consigo construir a nossa sessão aqui com qualidade, com presença, e a gente consegue fazer isso direito. E aí eu vou para o outro cliente, não desmarco com outro cliente, a reunião com outro cliente dá tudo certo também. Teria sido muito melhor numa situação como essa. Mas o medo de dizer não, de desagradar aquela outra pessoa e me sentir culpado com relação àquilo tudo, me impediu de me expressar naquele momento. E é tão importante a gente ter consciência de que falar nãos é algo que é natural. É importante a gente reconhecer as nossas necessidades e aquilo que é importante para a gente naquele momento, principalmente num ambiente de trabalho, onde o trabalho em equipe e as demandas compartilhadas são muito grandes. Então, inevitavelmente, alguém vai te fazer algum pedido no qual você não pode atender naquele momento e que você precisa de tempo para fazer aquilo que ele está pedindo. E existem alguns caminhos para a gente ir aprendendo a construir essa confiança pessoal para que a gente possa expressar esses nãos de uma maneira clara, de uma maneira honesta e de uma maneira empática também para aquela outra pessoa, para que a gente aumente as chances dela entender o que esse não está querendo dizer e o que é importante para a gente nesse momento, sem ferir, sem desconectar a relação entre você e a outra pessoa. E uma das formas da gente construir isso é quando a gente aprende a se desenvolver, a olhar para aquilo que a gente sente naquele momento em que a gente está tentando expressar algo, mas não consegue. A comunicação não violenta é uma teoria que ajuda demais a gente a entender esses mecanismos internos, a entender como é que a gente pode se expressar de uma forma honesta e de uma forma empática, para que a gente tenha a nossa mensagem clara ali para quem está nos ouvindo. E se eu puder trazer uma primeira dica para você começar a exercitar falar mais nãos de uma forma honesta e empática, eu diria para você lembrar de 3 letras. FBI, Feelings, Behavior, Impact. Vem do inglês, eu me baseei numa teoria do Simon Sinek, então sentimentos, comportamento e impacto. Você compartilha como é que você se sente diante daquele pedido ou diante da situação, você fala qual é o comportamento que você gostaria e você também compartilha o impacto daquela situação toda. Então, se alguém te faz um pedido, você pode dizer: eu fico um pouco preocupado de atender esse seu pedido agora porque eu tô com muitas tarefas para resolver aqui nesse momento. E se eu fizer isso, eu não vou conseguir nem atender as suas, nem atender as minhas tarefas. Será que a gente pode conversar daqui 2 horas? Será que eu posso te atender daqui 1h30? Será que eu posso te atender amanhã? Então você fala como é que você se sente diante daquele pedido, você conta como é que está a tua situação naquele momento e você traz um pouco dos impactos que isso tudo vai trazer. E dessa forma a pessoa pode ouvir com mais clareza o porquê você está dizendo aquele não. E aí é óbvio, você se coloca aberto também para atender ela em algum outro momento que seja oportuno para você. Se você quer aprender a construir essa forma de se expressar de uma forma mais honesta, mais empática, a falar não para os pedidos que você não quer atender e sim para você, eu te convido a caminhar com a gente na nossa trilha
de comunicação não violenta no trabalho. A primeira aula vai acontecer em setembro e se você tem interesse de participar com a gente desse curso, é só entrar em contato ou acessar o link que está aqui em algum lugar desse vídeo e fazer parte dessa nossa turma com a gente.